Olá, estamos de volta mais uma vez. Meu nome é Geraldo Andrade, trabalho aqui na Egrégora Criante na Luz com a numeromancia. No último vídeo foi falado sobre as vibrações numéricas, mas eu não disse como chegar nos resultados que apresentam os números. Então hoje vamos falar sobre os cálculos para você chegar na vibração numérica do seu destino. Inicialmente, você vai precisar apenas da sua data de nascimento. O que você vai fazer? Vai colocar num caderno, no papel é mais fácil de calcular. Vai colocar dia, mês e ano completo. Não pode abreviar o ano, tá? Então você vai colocar lá. Um exemplo, uma pessoa que nasceu dia 2 de 3 de 1950. Você vai somar 2 mais 3 mais 1 mais 9 mais 5. O zero, no caso, não vai contar. Você vai chegar em um resultado de 2 números, provavelmente. E aí você vai ter que reduzir esse número para um número. Então, se der, por exemplo, 18, eu não fiz o cálculo, tá, gente? Vamos supor que deu 18. Você vai colocar uma barra e vai abreviar ele, vai somar 1 mais 8, que vai chegar no final 9. Tá ok? Então, o que é esse número? Os dois números antes da barra vai representar para você quais são as vibrações numéricas que você precisa trabalhar nessa vida, nessa existência, para adquirir o conhecimento necessário, a postura necessária para atingir o seu objetivo de vida, que é o número que está após a barra. Tá certo? Então vamos lá. Vamos dar mais uma pincelada no que representa esses números. Então, inicialmente, eu vou falar o número, o que ele representa antes da barra e o que você teria que atingir depois da barra. Então, o número 1. O número 1, você, antes da barra, ele vai representar para você situações onde você vai vivenciar, experimentar situações novas para você romper o seu medo e a sua insegurança em relação às suas experiências. Depois da barra, ele vai representar para você o lado do poder, o lado da sabedoria, a pessoa que já está pronta para assumir a posição dela na vida. A pessoa que já vivenciou experiências, ela já venceu, já rompeu o medo, já está pronta, ela já sabe que tudo que acontece na vida é para o bem e é para o aprendizado. Então ela já não tem mais aquele medo, aquela insegurança. Ela sabe que o que vier para ela, ela vai conseguir resolver. Ela já venceu, já rompeu com o processo. Ela sabe que tudo no final dá certo. O 2, antes da barra, é o que você tem que trabalhar. Então, o 2, ele representa parcerias em todos os níveis. Mas, o que você tem que trabalhar antes da barra? Exatamente o inverso, ou seja, a sua falta de parceria. Geralmente, quem tem o 2 antes da barra, ele é avesso a lidar com pessoas. Ele vai querer sempre, a tendência dele é sempre se isolar. Ele vai querer fazer um projeto, ele vai querer fazer sozinho. Ele não vai querer nunca formar uma sociedade. Ele vai resistir em processo de namoro, noivado, casamento. Ele vai se isolar em reuniões. Ele vai sempre procurar afirmar o lado dele sozinho. Então ele tem que trabalhar isso para que ele consiga trabalhar em equipe. E equipe, nesse caso, é tudo: família, namoro, casamento, filhos, sociedade, tudo. Tudo que envolve pessoas, essa pessoa tem que trabalhar para que ela consiga adquirir a sabedoria necessária, as experiências que os outros vão proporcionar para ela conseguir vencer
vamos dizer, essa resistência em lidar com o outro. Agora, o que ele representa depois da barra? Novamente, é a pessoa pronta, aquela pessoa que é proativa, ela é cooperativa, ela consegue trabalhar com qualquer pessoa, ela compreende o outro, ela consegue absorver o conhecimento que a outra tem para passar para ela e ela também consegue ensinar essa pessoa. É o verdadeiro conciliador, a pessoa pronta, a pessoa que consegue lidar com qualquer pessoa. Qualquer outra, qualquer sociedade, qualquer relacionamento, ela se dá bem. Aí o 3. O 3 antes da barra. 3 antes da barra, trabalhar as vibrações emocionais. Quem é 3 é emotivo, é o número do artista, mas quando está antes da barra, é o que ela tem que trabalhar. Então é exatamente trabalhar as suas emoções e como expressá-las. Por quê? Nem sempre a pessoa tem um jeito, vamos dizer, apropriado de se expressar. Ela acaba, por conta de tanta emoção, ela acaba se expressando de forma desordenada ou descontrolada. Tem momentos explosivos, ou às vezes não, às vezes ela se cala, não fala nada, mas é uma forma negativa de expressar o sentimento. Na verdade, ela tem que deixar tudo bem explicadinho, ela tem que mostrar para o mundo quem ela é, o que ela sente, o que ela está vendo, qual é a sensibilidade dela. Mas no caso, quando está operando, não está operando ainda no potencial máximo, a pessoa tende a trancar as emoções ou expressá-las de forma explosiva. Ou seja, ela acaba perdendo um pouco a razão e afastando as pessoas. Mas aí ela trabalhando isso de forma, desenvolvendo projetos artísticos, trabalhando com dança, pintando, fazendo algo nesse sentido, que ela consiga equilibrar as emoções, pode praticar boxe, pode natação, tudo que ela consiga extravasar para equilibrar esse emocional descontrolado, ela vai conseguir melhorar a sua forma de expressão. O que é o 3 depois da barra? Novamente, a pessoa pronta. É aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa que sabe conversar, a pessoa que antes de falar ela pensa, ela observa tudo que está ao seu redor para não confundir o que está acontecendo. Então, ela não tranca nada dentro de si e quando ela se expressa, todos ouvem, todos vão prestar atenção e vão saber que aquela é uma opinião sensata, equilibrada e que aquela pessoa é equilibrada. O 4. O que é o 4 antes da barra? O 4 antes da barra é aquela pessoa que precisa trabalhar a estabilidade em todos os sentidos. E o 4 é estrutura. Então, quando ele está antes da barra, a pessoa que tem esse número, ela vai querer fazer, ela tem várias ideias, ela quer, vamos dizer que ela quer projetar as ideias dela para o mundo, só que ela não tem paciência. Ela, na verdade, ela quer ver o projeto dela pronto. Quando ela para pensar que fala assim, poxa, eu vou ter que fazer isso. Nossa, isso vai demorar muito. Até isso ficar pronto, não vou conseguir esperar isso. Então o que ela faz? Ela começa a ter a atitude de pulando etapas, pegando atalhos. E isso acaba, ao invés de dar a estabilidade que precisa no projeto da pessoa, acaba tirando a estabilidade. Por quê? Cada etapa tem a sua importância dentro do seu projeto. Cada etapa vai solidificar esse projeto. Quando você pula, você tira a experiência e você tira a solidez do projeto. Então, o 4 tem que trabalhar problemas de ansiedade e cumprir etapas perante seus projetos. É a principal coisa que o 4 tem que fazer quando está antes da barra. Depois da barra, o que é o 4 depois da barra? Novamente, é a pessoa que já passou, já vivenciou as experiências, ele já sabe que não adianta cortar caminho, tudo tem que seguir uma ordem, um caminho certo, não tem atalho. Geralmente o atalho leva para o lado ruim, leva à perda do projeto.
Então ele já sabe, ele tem consciência que ele tem que fazer o projeto dele passo a passo e vai dar certo porque ele vai pôr solidez naquilo. E aí ela garante a, a estabilidade em todos os níveis, porque ela já sabe que tudo na vida é processo, tudo ela vai fazer de acordo com o que é exigido. Tudo vai sair de uma forma ordenada e no seu compasso certo. O 5. O que é o 5 antes da barra? O 5 antes da barra, ele é aquela pessoa que tem que trabalhar liberdade mais organização. Porque o 5 ele é o transgressor, é aquela pessoa que quer mudar tudo, é aquela pessoa que detesta a rotina e ela tudo que ela vê, ela quer dar um jeito de mudar. Só que mudar, só mudar por mudar, não traz resultado positivo. Muitas vezes traz resultado negativo. E a pessoa, ao invés de melhorar, ela piora o que ela está fazendo. Então ela tem que treinar disciplina e liberdade. Porque a disciplina vai trazer para ela liberdade. Ela vai, com o tempo, descobrindo que a disciplina, a ordem, traz para ela a liberdade de não ter problemas, percalços no seu caminho. Então, ele tem que trabalhar principalmente a capacidade de enxergar a mudança que ela está fazendo, se aquilo vai trazer mais resultado, se vai trazer mais problema para a vida dela. Depois da barra, novamente é a pessoa que já vivenciou, já conheceu o lado da indisciplina, da falta de disciplina, e ela sabe que tudo que ela faz tem que ter um olho clínico. Não adianta apenas mudar algo porque deu vontade. Ela sabe que uma mudança tem que trazer benefício e não problema. Então ela já está pronta, ela já sabe o que ela vai fazer, onde ela vai mudar, o que ela vai tocar, ela já sabe o que ela tem que fazer. O 6. O 6 é o número que traz a vibração de visão e aceitação. Então, antes da barra, a pessoa tem que trabalhar esse número. Ou seja, ela tem que aprender a lidar com o que ela vê e aceitar aquilo como verdade, sem maquiar, porque o 6 tem um problema de, vamos dizer, manipular a realidade. Ela vê uma coisa, mas se aquilo não agrada, ela manipula, dá aquele jeitinho e molda como se fosse um mundo próprio dela para que ela não se magoe. Só que dia mais dia, menos dia, essa visão que ela cria acaba confrontando com a realidade e acaba caindo e ela se magoa mais ainda. Porque ela ficou um tempo naquele mundo fantasioso de, vamos dizer assim, de tudo é lindo e maravilhoso, só que quando ela quando ela se depara com a realidade, aquilo machuca mais ainda do que se ela tivesse trabalhado a aceitação da situação real. Então, a pessoa tem que trabalhar, ver além daquilo do que está se apresentando para ela, ela vai entender aquela situação e aí ela, com a aceitação, ela consegue trazer a realidade, não maquiar, não mudar aquela realidade, construir um mundo fantasioso, e aí ela consegue lidar com a situação. Então tem que trabalhar visão, ver além do que se apresenta, ver além do alcance, para poder aceitar, entender aquilo e aceitar. Depois da barra, novamente a pessoa que já vivenciou, ela sabe que o que se apresenta perante os seus olhos são situações para o seu aprendizado, para o seu amadurecimento, e ela sabe que ela tem que ser 100% realista. Não adianta manipular nenhum tipo de acontecimento, porque aquilo no futuro vai causar um prejuízo emocional para ela. Então ela já está pronta, ela já sabe lidar com a vida. O 7, antes da barra, ele vai representar que a pessoa tem que trabalhar
principalmente questões de autoconhecimento. Ela vai ter que conviver com estudos constantes com relação à natureza humana. Ela tem que trabalhar a questão do individualismo, introspecção. O 7 é introspectivo, é aquela pessoa que quer ficar mais na dela. Ela não gosta de. Ela não é expansiva, ela gosta de ficar mais no cantinho dela. Então tem que trabalhar essa energia, porque o mundo é construído de relacionamento. Então precisa se manifestar, precisa se agrupar. E aí ela vai trabalhar o autoconhecimento. Ela tem que trabalhar o autoconhecimento. O 7 depois da barra é aquela pessoa que já conquistou o conhecimento, ela já está, vamos dizer, ela já está conquistando esse conhecimento, e ela já está pronta, ela sabe que precisa se relacionar, vai lidar com as pessoas e ela vai contribuir com a sociedade. Ela vai se relacionar, ela vai se misturar. O 8. O 8 antes da barra é a vibração que a pessoa tem que trabalhar, principalmente a exigência. O 8 ele é o número do poder e da abundância, mas também no negativo é o poder da exigência. A pessoa trabalha, a pessoa exige muito de quem trabalha com ela, exige muito de quem vive com ela e acaba se tornando uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, rabugenta, aquela pessoa que você pode fazer o que você quiser, mas não agrada, ela não confia em deixar uma tarefa com você porque ela quer aquilo muito bem feito. O grau de exigência é muito alto. Então ela tem que trabalhar questões de controle, ela tem que trabalhar questões de exigência, ela tem que trabalhar as questões com relação ao poder, porque também ela não é uma pessoa que venera o poder. Na verdade, ela um pouco avessa. Quando ela vê uma pessoa que tem uma hierarquia acima, ela é meio avessa. Ela não gosta muito de lidar com pessoas de grau hierárquico maior. Porém, é preciso lidar com essas pessoas. Você precisa ter relacionamento com pessoas melhores do que você, com pessoas de grau hierárquico maior, porque é através dessas pessoas que você vai conseguir ficar num patamar melhor também. Se você não tem contato com o seu chefe, com o seu líder, dificilmente ele vai te dar uma oportunidade, porque ele não te conhece, então tem que estar por perto dessas pessoas. Depois da barra, o que é o 8 depois da barra? É a pessoa também que já está na questão do poder e da abundância. Ela já está pronta para receber o poder e a abundância que ela vai buscar na Terra. Só que tudo isso que eu estou falando, inclusive, tudo depende de você fazer a sua lição de casa. Ou seja, você tem que trabalhar os números que estão antes da barra para que você conquiste o número que está depois da barra. Ou seja, o seu número de destino final está depois da barra. Você só conquista esse número, só conquista a vibração numérica se você tiver feito a sua lição bem feita. Senão você vai observar que as lições se repetem na sua vida. Isso é importante dizer. O 9, o que é o 9 antes da barra? O 9 é a pessoa que tem que trabalhar a energia do amor incondicional. Ela tem que trazer a vibração dentro dela de acolher a todos. Por quê? Ela veio para aprender o amor incondicional. Ela veio para aprender a lidar com as pessoas sem julgá-las, sem condená-las. É como se fosse um irmão mais velho, um pai, uma mãe. O pai e uma mãe não julga o filho, ele acolhe, ele pega o filho e tenta proporcionar, no mínimo, o conhecimento da experiência. Ele proporciona para o filho.
de alguma forma. Não é que você tem que fazer pelo outro, não. Você tem que tentar ajudar a pessoa a ensinar a pessoa a pescar. Não é que você tem que fazer por ela, na frente dela. Não é isso. Mas sim, você tem que ajudar ela dando conhecimento, dando informação. Tá? Então é trabalhar esse lado de acolhimento das pessoas. Depois da barra é a pessoa que já tem a cultura, já tem a sabedoria necessária para poder fazer isso pelos outros. Ele já sabe que não tem que julgar ninguém, não tem que fazer nada, não tem que ficar proporcionando e sim ensinando as pessoas. Ele está pronto para fazer o trabalho dele tranquilo. Ele sabe o que ele veio fazer, ele já sabe que ele é o pai, que ele é o irmão mais velho, que ele está ali para ajudar. O 0 antes da barra, ele vai ser um número que vai trazer para você experiências, para que você desenvolva o seu melhor em dotes, em questões potenciais. Então, o 0 ele vai trazer situações para que você adquira conhecimento de causa. Ele vai trazer sempre experiências e mais experiências. Então, é o número que vai trazer a lapidação dos seus dotes especiais. E quando ele está depois da barra, ele vai te dar, ele vai te trazer a intensificação do primeiro número da barra. Porque às vezes quando você soma, você tem mais de um número depois da barra. Por exemplo, 10. 10 vai ser o 1 intensificado. Se for um 20, vai ser o 2 intensificado. Mas vai ser sempre o número que vai trazer a lapidação dos seus dons especiais, da sua capacidade de lidar com as coisas. Por hoje é só. Espero que o conhecimento seja válido para todos e em breve espero fazer mais um conhecimento para que vocês possam conhecer um pouco mais o mundo da numeromancia. Obrigado, até mais.